Oi, você viciado em séries, você viciado em café, estamos iniciando a primeira edição do CoffeeCast. O meu nome é Henrique Redondo e eu sou o anfitrião desse bate-papo. Aqui a gente vai conversar sobre o universo geek, cultura pop, série, filmes e um monte de etc. E a gente vai começar hoje falando pela primeira metade da 10ª temporada de The Walking Dead. Alerta zumbis, não dá pra ficar aqui sozinho, então tem ela, a minha chefe, a minha líder, a Gabi Brasiliano. Oi, Gabi! Olá, Henrique! Olha, eu adorei essa introdução, viu? Não é? Então, revivemos, Gabi! Ih, ai, que incrível! Tava com saudade. Surgimos das cinzas. Gabi, como que você bem tá? Melhor, hein? Tô Conta. bem, graças a Deus. Ai, muitas coisas aconteceram, mas tô bem feliz desse projeto estar finalmente sendo colocado em prática, né? Tá saindo do papel, tá nascendo uma nova criança. Ih, tá nascendo! Ai, que lindo! Que bom. Gabi, rapidamente, gostou dessa primeira metade? Não gostou? Achou um saco? Nossa, eu gostei. Gostei, Gostou? assim. Gostei. Eu Gostou. achei que... depois a gente comenta, né? A gente entra em detalhes. Tá bom. Mas gostei. Tá ótimo. E aqui, né, completando essa mesa, aquela pessoa assim que a gente tem um apreço, a gente tem um carinho, a gente ficou com saudade, a gente ficou agoniado, porque nas nossas últimas transmissões por aí, ele não estava, mas agora ele está. É o Carlos Kinevitz. Eu não sei falar, não pode mais ser Frederico. Yay! Oi, Carlos, tudo bem? Olá, tudo bem? E contigo, Henrique? Tudo bem. Carlos, Oi. Explica pra nossa antiga audiência que você tá bem, que você tá vivo, não sei o quê. E pra quem é novo, vai ficar boiando, mas não tem problema. Olá, antiga audiência. Quero explicar pra vocês que está tudo bem comigo. Eu estou vivo, não morri, tá? Que teve gente que teve dúvidas sobre isso. Não morri, estou aqui. Isso. E pretendo estar aí nos próximos podcasts. Carlos, pergunta rápida, breve. Você gostou da primeira metade da temporada? Achou um saco? Gostei Gostou? bastante. Sucinto. Sucinto, tá bom. Então todo mundo gostou, eu gostei. Aquele finalzinho ali teve umas pitadas de que cagada. E tem uma coisa que eu quero depois levantar aqui com vocês pra gente conversar, mas isso é só depois. Agora a gente vai falar um pouco desses 8 episódios, assim, a gente fez um resumão, a gente vai meio que tentar passar por tudo, pelos pontos mais importantes que a gente viu aí nesses 8 primeiros episódios da 10ª temporada. Gabi, foi o início de temporada que você estava esperando? Porque começou a mostrar uma história que parecia que ia se estender pelo resto da temporada. Tem aquela queda daquele satélite, por exemplo, parecia que ia render mais assunto, mas na verdade ele só foi para iniciar ali uma passagem que não era para eles atravessarem a linha dos sussurradores. E, enfim, Gabi, você acha que ficou faltando coisa aí desse começo ser estendido, ser explicado, ou aquilo ali que você viu tá bom, tá ok, passou? Olha, Henrique, o começo de temporada eu achei bem interessante, né? Porque mostrou um pequeno salto temporal, então mostrou eles se preparando, né? Treinando para algo que iria vir no futuro, né? Que vai vir no futuro. Eu achei que foi bem construído, assim, né? Cada episódio. Mas uma coisa que me incomodou um pouquinho durante todos os episódios foi um pouquinho, assim, falta de comunicação entre eles, ser mostrado. Na verdade, assim, ser mostrado essa comunicação que antes a gente via muito, né? Eles planejando, eles executando, e nesses episódios a gente viu mais meio que cada um por si executando e eles não agindo tanto como uma equipe, né? Então isso me deixou um pouquinho incomodada. A questão do satélite, eu achei que poderiam ter investido um pouco mais, mas talvez a gente possa ver algo a mais na segunda parte da 10ª temporada. Foi bem breve, assim, mas foi interessante. E ao mesmo tempo a gente sabe que naquele ponto eles invadiram um espaço onde, entre aspas, não era para ser, né? Não era para eles fazerem aquilo. E sofreram as consequências, né, durante todos os outros episódios,
que eu sempre falei que Alpha estava de olho em tudo e ninguém acreditou em mim. Ô Carlos, foi o início de temporada que você esperava? Porque eu vi muita gente reclamando da queda de um satélite. Nossa, parece muito convencional, né, pra história. Mas assim, se a gente parar pra pensar que as coisas estão flutuando em volta do nosso mundo, chega uma hora que essas coisas realmente têm que começar a cair, né? E assim, esse a gente viu um satélite caindo porque é a história que a gente tá acompanhando. Sei lá, eu achei plausível, não achei forçação de barra, não. Você gostou? Gostei. Até porque, assim, a Angela Kang, antes de começar a temporada, ela comentou que ela queria trazer essa guerra contra os sussurradores num aspecto bastante semelhante à Guerra Fria, né, entre os Estados Unidos e a União Soviética. Então, aí nós já temos uma gama de referências que a Angela Kang está inserindo dentro da história. Essa questão do satélite, né, que vinha lá com a logomarca da União Soviética, caindo no território dos sussurradores, fazendo com que os personagens acabassem tendo que invadir aquele território para apagar o fogo, o incêndio que causou, né? Tudo isso tem uma questão histórica por trás, uma inspiração histórica que eu acho que é muito inteligente por parte da Angela Kang. Quanto a esse início de temporada e toda a continuidade desses episódios, eu gosto do que a Angela Kang está fazendo, porque ela traz uma mudança muito brusca naquilo que nós éramos acostumados em The Walking Dead, né? Nós já vimos essa mudança na 9ª temporada, mas de novo eu tô vendo ela conseguindo lidar com a história de uma forma diferente. Nós tínhamos em The Walking Dead aquela questão do primeiro episódio ser algo explosivo, o 8º episódio ser algo explosivo, o 9º vir com uma história nova e o 16º ser explosivo também, e os episódios de meio serem algo um pouco mais linear. E a Angela Kang, ela tem mudado esse aspecto de montagem de temporada, né? A temporada ela iniciou de uma forma assim, apresentando uma história, mas nada muito explosivo, introduzindo uma história, mantendo o pé no chão, para continuar no segundo episódio, mantendo o pé no chão. Nós tivemos esses 8 episódios, por mais que aconteceram várias coisas, vários momentos importantes, esses 8 episódios, eles foram lineares, eles conseguiram contar uma história, sustentar uma história, desenvolver uma história, sem se prender nessa questão de precisar ser explosivo para chamar atenção. Eu acho que a Angela Kang, ela tem valorizado muito a montagem da história em si, do roteiro, e isso tem sido muito valioso para o todo, né? Eu entendo que as pessoas nós temos ainda aqueles fãs antigos que ainda são apegados no método Gimple, que eu falei ali de 1º, 8º e 16º episódio, mas a Angela Kang, ela tá trazendo uma roupagem nova para The Walking Dead, tá renovando isso, e eu gostei da forma como isso foi estruturado nessa atual temporada que nós estamos vendo aí. Desde a temporada passada ela já vem trabalhando isso, onde o choque vem antes do final, e aí você assiste o final para ver o que vai dar, porque antigamente a gente assistia o final esperando ser surpreendido e tal, e agora não, agora a gente quer ver o que vai dar, que rumo vai tomar. E para que sabermos que rumo vai tomar, a gente precisa conhecer os personagens, a gente precisa conhecer os nossos inimigos atuais da série, que é os sussurradores Alpha e Beta. A gente teve um episódio inteiro dedicado a eles e a um pouco da história deles, inclusive com flashbacks. Eu vou ser sincero, assim, eu achei o começo do episódio meio fraco, assim, porque não parecia que ia rolar uma história legal e tudo mais. Mas conforme a coisa foi desenvolvendo, você foi vendo grandes similaridades entre Alpha e Beta, e como eles têm uma mente meio porca e doentia juntos, assim. E acho que eles mesmos começaram a perceber isso e começaram a meio que trabalhar juntos. Rapidamente eles desenvolvem uma grande afinidade, até que a Alpha resolve chamar ele de B, né, que é onde ele vira o Beta. Gabi, esse episódio pra você, ele acrescentou alguma coisa assim? Porque, assim, pra mim ele foi muito pontual, mas pra reforçar teorias de que os universos estão cada vez mais conectados, porque a gente vê ali uma foto do que seria o Beta com chapéu de cowboy e tudo mais, e aí já tem aquela conversa de que ele era um músico em vez de um jogador de basquete, como na história original dos quadrinhos. Mas não sei, pra mim foi um episódio assim mais pra pontuar certas coisas dos vilões e conectar ainda mais os universos de The Walking Dead com Fear the Walking Dead. O que você acha? Eu concordo com você, Henrique, nessa parte de tentar conectar
as séries em si. É bem interessante, porque até então a gente não sabe quem é o Beta, né? E isso deixou aquela curiosidade, deixou a gente bem na expectativa de saber quem ele é. Esse episódio em si, pra mim, assim, só confirmou o quanto a Alpha é louca, tá? Pra mim, eu continuo batendo nessa tecla que ela é louca, tipo, ela tem problema desde o começo, ou muito antes do apocalipse, e que o Beta também, sabe? Então aquela história de que, o apocalipse mudou as pessoas, não, eu não consigo ver isso nos dois, sabe? Eu consigo ver que eles eram meio loucos muito antes, e o apocalipse só acentuou essa loucura deles, né? Então foi um episódio ali pra gente conhecer um pouco mais eles, conhecer a forma dos dois, né? O relacionamento dos dois. Então você ainda não consegue identificar se é um relacionamento meio amoroso, se é um relacionamento de amizade, se é um relacionamento de proteção, se é um relacionamento de sobrevivência. Tipo, em alguns momentos, né, durante os episódios, a gente ficou meio na dúvida, né? Porque tem certos momentos que o Beto tem, entre aspas, um ciúmes da Alpha. Então você fica pensando, será que ele não gosta dela? Ou não? Ou será que é o mundo da loucura e, tipo, aí a gente não consegue explicar por conta disso. Então, aquele episódio, né, em específico, eu gostei do episódio, sabe? Mas poderia ter tido algo mais. Eu fiquei com a sensação de que poderia ter alguma coisinha a mais. Achei legal você falar sobre esse possível relacionamento deles, porque eu, particularmente, não vejo eles como um casal, assim. Até parece estranho tentar imaginar essa cena. Parece mais um relacionamento hierárquico, tipo, você é minha líder, você é a alfa do bagulho, e você dá uns vacilos, e eu fico puto com isso, porque você era pra ser perfeita, e você tá falhando. E eu não sei, Carlos, esse episódio te traz alguma coisa assim? Te acentua alguma? Eu gostei bastante do episódio, desse segundo episódio, onde nós temos aí um novo retorno ao passado, né, da Alpha e da Lídia, e a introdução do Beta na vida delas, em que momento isso aconteceu. Eu gosto da forma como isso foi contado, né? Foi um episódio que foi dedicado mais ou menos a isso, também trouxe aí uma linearidade um pouquinho mais para frente, que é a inserção ali da personagem da Gama, né, e da irmã dela na história. Eu gosto da forma como isso foi montado, gosto também desse fato, agora falando em específico, pontualmente, sobre essa história da Gama e da irmã dela. Gosto da ideia de que aquilo que foi lançado lá na 9ª temporada, da mulher abandonando o bebê, já tinha sido premeditado para criar uma história agora. Obviamente que isso provavelmente foi discutido depois, no final da 9ª temporada, eles sentaram, foram montar o roteiro dessa 10ª temporada e usaram esse fato. Mas essa conexão de história, essa continuidade, esse uso de um momento lá de trás para enriquecer e criar uma nova história, né, desenvolver uma nova história, eu acho muito válido, eu acho muito interessante. E eu gostei da montagem desse episódio, que mesclou o passado, aquele momento em que a Alpha estava conhecendo o Beta e estava sendo, né, cada vez mais se perdendo na sua sanidade, e como isso foi construído também em paralelo com a Gama, né, ou como a Gama também foi seduzida por essa loucura da Alpha. Gosto do paralelo também de Lídia e Gama, né, a forma como a Alpha se posiciona com elas, a forma como a Alpha ela demonstra uma dominância, né, e isso também é construído com o Beta, né, que vocês estavam falando sobre essa questão de ser relacionamento amoroso ou não. Eu vejo o Beta dominado por uma paixão pela liderança da Alpha, por essa característica dominante dela, sabe? Ele é totalmente prostrado a isso, né? Mais pra frente nós temos o episódio que o Negan brinca com a questão de se ajoelhar perante ela,
E eu vejo que é exatamente isso. O Beta, ele não se ajoelha só fisicamente, mas ele realmente é totalmente prostrado a essa liderança da Alpha. E ele se vê dominado e ele gosta de se ver dominado por essa mulher, de alguma forma. Então, não diria que existe um relacionamento amoroso, pelo menos na questão daquilo que é normal pra gente. Mas existe um sentimento de necessidade um do outro. Os dois se necessitam ali. E caso um venha a faltar, eu acho que isso tornaria aquele que ficar mais insano ainda e mais disposto a levar essa questão da vilania ao ponto necessário, né? Ao ponto de explosão mesmo. Então, eu gostei muito desse episódio, gostei do que ele contou. Acho que ele traz um plus para quem lê os quadrinhos, mas nós não temos essa base toda dos sussurradores, da onde a Alpha veio, como se construiu, né? Nós temos só os personagens jogados crus ali e a história segue. E essa questão, a preocupação da Angela Kang de trazer um diferencial na série, usar uma história dos quadrinhos, mas trazer esse diferencial, trazer um plano de fundo, eu continuo acreditando que é muito válido e traz o interesse, inclusive, daquelas pessoas que leem os quadrinhos e estão assistindo a série, né, e tem algumas curiosidades na leitura dos quadrinhos, porque era uma curiosidade que eu tinha, como é que os sussurradores se desenvolveram, né, como é que a Alpha conheceu o Beta, como é que isso aconteceu, como é que ele se prostrou à liderança dela. Então, acho que isso, para mim, essa questão de plano de fundo, né, por mais que não, digamos assim, adicionou grandemente no enredo em si, mas essa questão de montagem de plano de fundo dos personagens, essa imersão e submersão no caráter dos personagens, na montagem do seu caráter, é muito interessante e é muito válido para mim, pelo menos, que sou muito analista, muito crítico e gosto de analisar ponto a ponto de cada um dos personagens e ver profundidade nos personagens. Gabi, como ele disse, a gente foi apresentado a Gama, a gente começou a conhecer essa personagem e a princípio ela parecia ser muito, mas muito fiel à Alpha. No momento em que terminamos essa primeira metade da temporada, ela já não parece ser tão fiel assim. Ela parece que está se aproximando e se rendendo aos encantos de uma vida, entre aspas, normal, junto com o Aaron. Eles têm conversado bastante. Gabi, já que é o seu personagem ator favorito, teremos uma traição por conta da Alpha por essa aproximação com o Aaron? Você acha que não? Você acha que... Olha, essa aproximação dos dois, eu confesso que teve momentos que eu quis matar ele. Porque foi bem assim, ao mesmo tempo que a gente via que o relacionamento deles estavam sendo construído, eu ficava nervosa, porque eu não via ele comentando isso com ninguém, né? Parecia que ele estava fazendo as escondidas. E isso me incomodou, porque eu falava assim, cara, vai lá e conta pra todo mundo. Tipo, você falou um monte pro Negan, você, né, não queria que o Negan estivesse com você, e agora com a Gama você tá aí todo aberto a conversar, a ajudar. Tipo, esse tipo de atitude dele me incomodou, sabe? Porque da mesma forma que o Negan matou pessoas que ele gostava, o bando da Alpha também, né? E assim, até então, não tinha como ele saber se a Gama estava ali envolvida na hora do massacre. E ele se abriu muito ali. Isso me incomodou pra caramba. Mas aí depois, né, a gente acabou percebendo que não só ele sabia disso, né? Aparentemente a Carol também estava por dentro. E aí eu fiquei mais tranquila, mas eu não gostei que isso não foi mostrado, sabe? Porque a gente ficou o tempo inteiro às escuras, como se não soubesse do que estava acontecendo. É aquela coisa, né? Como se cada um tivesse agindo por si só. E não é o que a gente está acostumado a ver, né? Mesmo que, assim, eu sei que são outros tempos, tal, mas essa ligação entre os personagens, eu fiquei um pouco, assim, eu senti falta. Eu senti falta de um pouco mais de ligação entre todos os personagens. Porque, por exemplo, se a gente pega a Carol e o Daryl, a gente sabe que eles são amigos. Tipo, a gente sabe do relacionamento deles. A gente sabe que um vai ajudar o outro. Mas, pô, todos ali estão no mesmo barco, né? Então, não ter esse tipo de conversa me incomodou.
Mas a Gama, a gente acabou percebendo o quê? Que a partir do momento que ela viu, né, o que a vida, né, que o pessoal tinha dentro das comunidades, ela conseguiu enxergar que é possível ter aquilo, né? E eu tenho a minha aposta nela, que eu acho que ela vai se render de certa forma, né? Acho que até a gente pode falar, né? Porque a gente viu o teaser da segunda parte e meio que ela tenta ajudar, né? E eles comentando, né? Indo lá, avisando o pessoal de que o povo está preso lá. Porque já tem spoilers, né? Então a gente pode falar. Já acabou. Fica à vontade. Não. Já acabou, então a gente pode falar. Então, assim, eu acho que isso a gente vai ver mais dela, né, durante essa segunda parte, mas como uma aliada. Mas eu também fico na dúvida se ela não vai ficar naquele meio termo, né? Vai sentir medo por conta da Alpha, porque a Alpha, ela demonstra, ela faz as pessoas ficarem com medo, né? Então, eu não sei se a Gama, em certo momento, ela vai ceder a esse sentimento de medo, a esse sentimento de inferioridade, né, da Alpha, ou se ela vai largar tudo e vai falar, dane-se você, Alpha, dane-se os sussurradores e vamos cuidar de Alexandria, tipo, vamos para Alexandria, porque é essa vida que eu quero e é essa vida que eu vou lutar, porque meu sobrinho está aqui e tal, entendeu? Então, assim, eu ainda tenho um pé atrás em relação à Gama, mas eu também achei bem interessante, assim, como foi construído a relação, como a Carol também usou a Lídia, né, para mostrar para a Gama de que a Alpha também estava errada naquele momento, que a Alpha mentiu, né, a Alpha mentiu para os sussurradores, então foi bem legal. Gabi, você falou uma coisa que eu prestei muita atenção e eu gostei, e eu queria trazer aqui para a conversa, porque já é um gancho para o nosso próximo tópico. O Aaron, ele ficou ali de papinho com a Gama na ponte, que nem dois namoradinhos, escondidas. Que muita gente achou que era relacionamento amoroso. Jamais. Mas as pessoas esquecem que o Aaron é gay, né? E assim, rolou ali um negócio que me incomodou e continua me incomodando, porque assim, ele em algum momento, ele viu a Gama, de certa forma, contaminando a nascente do rio que eles tomam água. Sim. Aí depois vem um argumento assim, mas ele sabe que a água é filtrada, que a água é tratada, que não sei o quê. Tá, mas custa ele chegar lá em Alexandria e falar, gente, tem um sussurrador lá jogando sangue de zumbi na água. Vamos dar uma olhadinha nessa água aí, vamos tentar equilibrar as coisas aí, ver se tá tudo certo. Por quê? Exatamente. Porque tivemos em Alexandria um surto, uma epidemia de diarreia, onde todo mundo começou a passar mal porque tá tomando água contaminada. E assim, é um tópico bastante polêmico, porque ele envolve personagens que já saíram há muito tempo da série, como o menino Carl. Carl morreu para salvar o Sid, que ele teve uma história, vou ser bem sincero, assim, bem podrinha, assim, desde quando ele entrou, assim, ele não teve muito destaque, ele não apareceu. Ele começou a aparecer agora, ele começou a ter um arco muito legal, e ele foi morto. Do meu ponto de vista, foi de uma maneira muito injusta e rápida. Não desenvolveu o personagem, não andou com ele para lugar nenhum. Ele é um personagem que estava ali ocasionando a morte de um protagonista. Não sei. Achei meio injusto, achei meio vazio. Eu também achei. Achei um enredo legal, né? Sim. Tipo, tem um infiltrado, não sei o quê. Mas a forma como terminou foi meio bosta. Né? Vou ser sincero, não gostei da morte do Sid. Eu odiei. Literalmente, chorei chato. Horrores. Eu também não, né? Chorei horrores. Essa coisa do Aaron que você falou da água me incomodou também, que eu falei, cara, você viu a menina matando um zumbi na água, como que você não vai falar? E aí que eu entro mais uma vez na questão dessa falta de comunicação, que a gente não viu. Sabe, a gente não tá vendo eles se comunicando entre si, sabe, eles planejando alguma coisa, e a gente, sabe, não tá aparecendo. E a questão do Sid, que, por que não foi o Gabriel? Concordo supermente. Sid que um amorzinho, todo mundo, sabe, gostava dele, dava pra construir uma história muito da hora com ele. Sabe, nem que ele lutasse contra o Dante e matasse o Dante, ou prendesse o Dante, sabe, pra depois o Gabriel matar ele, sei lá, mas, pô, não mata o cara,
A cena, tipo, do Dante matando ele, depois da Rosita tendo que matar ele pra salvar a Coco e pra salvar a própria vida dela mesmo também, tendo que lutar contra o Dante. Então, assim, a cena, ela foi legal. O que não foi legal foi o personagem, tipo, foi matar o personagem, sabe? Poderia ter sido outra pessoa ali, não o Siddiq. Que aí entra justamente na questão do Carl. Que aí você fala, cara, será que o menino morreu por nada? Morreu. Mas aí depois, né? Morreu. Só que aí depois você pensa que, olha o tempo que passou desde a morte do Carl, né? Então, assim, muita história foi construída, mas que não foi mostrada. Foi um tempo que a gente Então a gente fica com a sensação, aquela sensação de que morreu em vão, né? E isso é ruim. A gente não conversou sobre isso, eu não sei a opinião do Carlos sobre isso. Carlos, o que você acha dessa história de contaminação, de falta de comunicação e de assassinatos injustos? Então, sobre a questão da morte do Siddiq, eu preciso analisar ela de duas formas diferentes. Essa questão de o Siddiq morreu e o Carl tinha morrido por causa dele, e isso desonra a memória do Carl. A gente tá olhando The Walking Dead. The Walking Dead é uma série sobre sobrevivência e eu acho que essa questão de personagens que tem um garantismo sempre foram um problema pra série. A gente sempre fala que o Rick, depois da saída dele da série, houve um desprender de história, os personagens parece que começaram a funcionar direito, né? Justamente por causa que existia esse garantismo de sobrevida do Rick por ele ser um protagonista. E essa questão de garantismo, ela sempre foi um problema em The Walking Dead. A gente ter personagens marcados como personagens que provavelmente não vão morrer e que a chance de morte é ínfima, sempre foi um problema para a série. Então, você ter Siddiq e achar que porque o Carl morreu por causa dele, nada iria acontecer ao personagem, eu acho um problema. Então eu gosto desse fato deles simplesmente pensarem assim, o Carl morreu, acho que ninguém tá esperando pela morte dele, então vamos matar o Siddiq. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo a revolta do público quanto a isso. E para mim é muito triste pelo fato de que o Siddiq ele sobreviveu a dois momentos muito marcantes, que foi esse momento da entrada dele, né, que ele é salvo pelo Carl, e ali a guerra com os salvadores, e ele também é o único sobrevivente do massacre das estacas que estava dentro do celeiro. Então ele é um personagem que ele traz uma carga, ele tinha uma carga de momentos muito marcantes, pelo menos das duas últimas temporadas anteriores. E tinha muita história para contar sobre isso, principalmente sobre essa parte das estacas. E eles ficaram enrolando em cima dessa questão psicológica dele, desse desentendimento psicológico dele, e não contaram muito sobre aquilo. Né? A gente só conseguia ver flashes, tanto é que existia aquela desconfiança que o Siddiq podia ser um traidor, aí depois começou a se analisar se ele era ou não esse traidor, se ele tinha matado a mando da Alpha para continuar sobrevivendo, ou o que tinha acontecido, né? Mas nada nos foi explicado daquele momento do celeiro. E o Siddiq era o único dos personagens que trazia, digamos assim, a memória de todos aqueles personagens que morreram no celeiro, né? E de repente ele é morto, sem mais nem menos, em um momento da vida que ele não esperava ser morto. E para mim isso é triste, isso foi triste, foi chato, né? De novo, uma repetição que a gente sempre brinca da questão dos médicos em The Walking Dead. Acho que é uma profissão que eles precisavam achar um personagem que se fixasse nesse ponto, porque é algo útil, é algo necessário para os personagens, e mesmo assim, eles perderam 2 médicos ali, que era o Siddiq e o Dante que morreu, e parece que os personagens simplesmente não ligaram, tipo, a gente perdeu os médicos, vamos continuar a vida e tudo tranquilo. Então, eu não sei, eu acho que o personagem tinha muito mais a adicionar, tinha muita história para contar, mas ao mesmo tempo eu entendo a morte dele, gostei da forma como o Dante ele foi transformado,
na série, né? Justamente pela falta da Meg na história, fizeram toda uma renovação no personagem, uma nova roupagem. Conseguiram em poucos episódios tornar o personagem bastante carismático até para o público, né, com um humor meio ácido, umas brincadeiras meio que fora do tempo, mas que atraíam o público, para depois a gente descobrir que ele na verdade era um infiltrado, um vilão. Então, enfim, eu gostei da forma como a história foi montada, mas não consigo concordar com o fato do Siddiq tendo toda uma possibilidade de crescimento, de novo ser um personagem morrendo aí, como a gente já viu vários outros personagens com histórias para contar morrendo para outros que não tinham nada para contar seguirem vivos. Exatamente, eu queria só pontuar aqui que pareceu realmente que eu achei que, nossa, o Siddiq é imortal, mas não, eu aceitaria a morte do Siddiq de boa, mas desde que ela fosse top, dentro de uma história topzera. E não foi, né? Foi tipo, a galera tá com diarreia ali e ele foi enforcado. Tipo, nossa, que bosta. Achei muito merda. Né, Gabi? Ele foi morto na hora errada. Ele foi morto antes do tempo. Então, pronto. Ele não cresceu. Gabriel, você que deveria ter morrido. Relacionamento Siddiq e Rosita 1000 vezes melhor do que Gabriel e Rosita. Pronto. E agora acabou o trisal, né? Infelizmente. Falei. Agora vai ser só com o Eugene e Gabriel. E pelo jeito, Gabriel já era, né? Por quê? Porque no trailer apareceu o Eugene quase beijando a Rosita. Parabéns, Eugene. Vai chegar lá. Infelizmente também. Gente, vamos agora. Será que o Eugene é BV? Será que o Eugene já beijou? Porque a gente fala que o Daryl nunca tomou banho, né? Mas será que o Eugene... Eu acho que o Daryl nunca beijou. O Eugene acho que já. Sei lá, né? Saberemos. Vamos ver como é que vai ser esse beijo, se ele vai rolar mesmo, aí depois a gente fala. Sim, mas mais esperado que o beijo tá sendo esperado o confronto de Alpha versus Carol, né? Assim, é um negócio que a gente vem acompanhando desde quando ela foi introduzida na série. A gente vem falando, mano, vai ser muito legal quando a Carol catar a Alpha pra dar uns tapas na cara, e isso não acontece nunca. E nessa temporada já uma olhou pra outra, a Carol já meteu uns tiros porque ela é vida louca mesmo. Tá rolando meio de forma silenciosa, né? A famosa Guerra Fria que foi citada no início do nosso Coffee Cast. E assim, é um momento que eu tô esperando muito, acho que ele tá muito perto de acontecer. Carlos, você quer ver a Carol descer na mão da Alpha? Sim, por favor. Gente, isso vai ser sensacional. A coisa mais legal que vai ter. A gente sempre discute isso, né? Sempre fala sobre isso. A Letícia, beijos Letícia, beijo Ivy. Beijo Letícia, beijo Letícia, beijo Ivy. Enfim, a Letícia sempre falou isso e eu super concordo que a Carol, ela sempre foi expulsa dos grandes arcos das temporadas, né? Quando o governador estava lá atacando a prisão, ela tinha sido expulsa da prisão. Aí depois, quando a gente teve aí toda essa guerra com os salvadores, a Carol tinha ficado louca e resolveu sumir e morar sozinha, e daí ficou fora de todos os ataques, só chegou no final, nos últimos minutos lá pra guerra, para dar uns 2, 3 tiros, e era isso. E a Carol, ela sempre foi cortada desses grandes arcos na história, né? Por mais que seja uma personagem bem construída, uma personagem com uma história muito, muito boa de crescimento, mas ela sempre foi cortada desses momentos de história. E ver ela crescendo, ela traçando essa linha de combate com o vilão principal, para mim é um alívio, porque finalmente a gente vê a Carol em frente de batalha, uma personagem que sempre teve muito a oferecer e que sempre foi cortada desses momentos, crescendo para isso. E eu gostei da forma como isso foi explorado, tanto no começo do primeiro episódio, no final do primeiro episódio, né, toda a construção que a gente tem naquele primeiro episódio, falando sobre uma Carol que quer estar distante, mas ao mesmo tempo não consegue. Ela retorna para o continente depois de estar lá com os pescadores, e ela começa a lembrar o porquê que ela ainda está presa ali. O episódio termina com ela vendo a Alpha lá embaixo daquele vale, né? Que a Alpha é esse ponto de ligação, que ela precisa estar ali para acabar com a Alpha. Aí o segundo episódio, que conta os flashbacks da Alpha e do Beta, termina com a Alpha enxergando a Carol
né, que também tem essa ligação, ela precisa acabar com esse inimigo e a Carol é a personificação desse inimigo, né, o porquê a filha dela foi embora, o porquê que a filha dela foi convencida a ficar nas comunidades pelo filho daquela mulher que ela visualizava. Então, essa história que está se traçando entre as duas, por mais que a gente ainda não tenha tido um grande momento de confronto, né, as duas saindo na porrada, mas tudo isso que está sendo contado nas entrelinhas adiciona muito essa questão de que sim, as duas são os principais pontos de divergência dessa temporada. Nós não estamos tendo Daryl, não estamos tendo Michonne tão forte quanto Carol e Alpha nesse confronto, né, e eu tô muito feliz pela Carol, né? A gente tem toda essa questão também que a Gabi já comentou, que os personagens parece que não se conversam mais. E eu sempre fui muito exigente nessa questão de... A gente tem atores que são muito bons nesse elenco de The Walking Dead, né? Tanto lá no começo, com Andrew Lin, com Melissa McBride, que é a Carol, agora Samantha Morton, a própria Lauren Ridloff, que é a Connie, a Lydia, a Judith, são atores que são muito bons e que entregam muito, que tem toda uma atuação de entrega que chama muita atenção e que cria um carisma com o público. E só que eu vejo que é muito difícil a gente ver esses atores contracenarem juntos, né? A gente tem aí o exemplo do Jeffrey Dean Morgan com a Melissa McBride. São dois grandes atores, dois personagens muito fortes, dois personagens carismáticos e amados pelo público, que já estão pelo menos há 4 temporadas juntos, né? Desde a entrada do Negan, mas nunca contracenaram. A gente nunca teve uma cena de troca entre Negan e Carol, né? Claro, pode ser que isso esteja sendo construído, pode ser que esteja sendo construído, mas eu fico muito feliz de conseguir visualizar aí essas cenas, aquela cena de que a Carol acaba dando tiro na Alpha, né, tentando dar um tiro na Alpha, em que a gente tem a Samantha Morton e a Melissa McBride contracenando e trocando palavras, trocando olhares, aquilo, sabe, tipo, a gente sente na pele, assim, a gente sente as emoções das personagens acontecendo naquele momento, tudo que cerca aquilo, cada olhar entre elas, cada fala trocada, a gente para de respirar para acompanhar, para não perder nenhum segundo. Então, enfim, esse combate entre Carol e Alpha precisa acontecer, a gente precisa ver, eu não sei se vai ter o mesmo desdobramento dos quadrinhos, não sei se eles vão mudar isso, mas a gente precisa ter um grande momento de combate entre as duas, e isso, por favor, Angela King, precisa acontecer de alguma forma. E Gabi, a gente tem uma teoria aí rolando, né, de que assim, quem libertou o Negan para ir lá pro acampamento dos sussurradores foi a Carol. Você acha que realmente a Carol teria libertado o Negan e falado, me traga a cabeça da Alpha? Porque a gente tem um momento no quadrinho gigantesco que envolve cabeça, que envolve Negan e que envolve sangue. Sim, do jeito que foi mostrado, aparentemente parece que foi ela mesma. Tá parecendo porque assim, a Lydia falou, fui eu. Aí o Daryl falou, não foi Mentira. você. Aí assim, então quem que foi? Aí ele encontrou o menininho lá, que eu nem lembro o nome que ele matou lá, que era meio Também que não era lembro. Psicopata salvador lá. Ele encontrou o menino, doido. Aí o menino fala, como que você saiu? Aí a gente falou, pô, não foi o menino também. Já foi mais 2. Se não foi a Lydia, não foi o menino, quem foi? Brandon. Foi o Brandon. Então tá, não foi a Lydia, não foi o Brandon, sobrou a Carol. Quem? O Gabriel não foi. Não, nem fala nesse homem. Você acredita que tenha sido a Carol? Eu acredito que tenha sido a Carol mesmo, por ela, sabe? Mais uma vez eu falo, se for realmente ela, vai ser aquela coisa surpresa, porque nada foi mostrado, assim, nenhum momento foi mostrado, nenhum diálogo entre Carol e Negan, né? Então, assim, por um momento, eu acredito que tenha sido ela, justamente por isso, mas eu também me incomodo pelo fato de não ter sido mostrado, sabe? Dela chegar lá e dela chegar e falar pra ele, vou te libertar, vai lá, se infiltra, né, no bando da Alpha e, sei lá, me traga a cabeça dela? Não sei.
Apesar que eu não queria que o Negan fizesse isso, né? Então há uma possibilidade dela ter feito isso, né? Justamente para poder se vingar da morte do filho dela e de todos os outros personagens. Uma coisa, assim, que foi bem interessante na construção dos episódios foi até o papel do Dante mesmo, que ele estando ali, né, a gente viu que ele teve um papel super importante em fazer com que as pessoas da comunidade tivessem uma fixação gigantesca, né, com os sussurradores e com a Alpha, fazendo com que eles perdessem a noção do agir certo, né, do agir com cautela, e acabasse arriscando as vidas ali, e aconteceu isso nesse último episódio. Entendeu? Então, assim, foi interessante a forma como isso foi construído e que a gente não percebeu, né? Porque a gente só se tocou na questão da fixação, principalmente da Carol com a Alpha, depois que o Dante falou, né? Enquanto ele estava sendo interrogado ali, de que a intenção da Alpha era fazer com que eles ficassem fixados, né, alucinados, aquela coisa doentia, né? E a gente chegou a ver, né, em um dos episódios, a Carol mesmo falando, né, eu não sei mais o que fazer, tipo, eu estou louca, né, essa fixação está me matando, aquela coisa toda. E eu achei mega interessante, porque a gente não percebeu. Tipo, eu quero muito, 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 muito que tenha um confronto entre Carol e Alpha, justamente porque está sendo construído desde o primeiro episódio esse confronto e tá sendo necessário, sabe? Acho que seria muito injusto se fosse, por exemplo, Negan, que fosse lá e confrontasse a Alpha, né, fizesse, sei lá, matasse a Alpha. Eu acho que do jeito que foi construído, não tá legal. A gente já tá mais profundo, né, tipo, matar, não é nem confrontar, tem que matar pra acabar logo e já era tudo. Não, eu acho também, assim, na minha humildíssima opinião, que seria, assim, a Carol, ela já tem grandes momentos na série, mas assim, nunca é demais pra ela, né? Então, assim, eu acho que seria um grande momento pra personagem, o personagem ia crescer ainda mais, decapitando a vilã. Mas eu acho que não vai acontecer, acho que isso vai cair na mão do Negan mesmo. Mas assim, se ele estiver fazendo a mando dela, tá bom também, porque mostra que a Carol manda de verdade, tá? Então, se ele fizer a mando dela, tá ótimo. Se for a Carol que fez, melhor ainda. Enfim, tô aceitando tudo, qualquer proposta. Se o Negan matar a Alpha a mando da Carol, meu Deus, Carol, palmas para você, maravilhosa. Agora é um momento, assim, que todo mundo já sabe, que a Michonne, da Naigurira, deixará a série, né? Assim como Andrew Lincoln tomará os passos e falar, não vou mais ficar nisso, que estou passando vergonha. Então, da Naigurira vai sair. A gente teve a introdução do Virgil, né? Que é um personagem que simplesmente apareceu lá e etc. Tem um navio, isso tá me parecendo um momento muito das HQs, que eu até achei que cairia pra Carol em algum momento, mas não, pelo visto tá acontecendo com o Michonne. Ô Gabi, a saída da Michonne, da Naigurira, da série, vai ser ocasionada pelo Virgil? Tipo, o cara vai levar ela lá e vai falar, mano, você é a mina do Rick, né? Eu conheci o Rick, hein? Como é que é isso aí? E ela vai surtar e falar, meu Deus, vou atrás do Rick. Dane-se meus filhos. Tudo indica que sim, né? Tudo indica que ele vai ter um papel, assim, importante. Porque eu acho que seria nada a ver, né? Se ele chegasse e falasse, ó, eu tenho armas lá onde eu estou, tipo, pegue as armas e adeus, foi muito bom conhecer vocês e até mais, né? Tipo, não rola. E nisso, com a presença dele na série, seria muito interessante, né? Se ele chegasse e falasse, ó, eu conheço um tal de Rick Grimes. Eu acho que a gente vai conhecer um pouquinho mais no trajeto deles, de Oceanside até essa base naval, né, que ele tá morando. Talvez nesse trajeto eles conversem mais e a gente acabe descobrindo mais coisas, talvez até sobre o Rick, né? Porque tem um momento onde a Michonne lembra aquela frase ícone do Rick sobre misericórdia, e o Virgil olha com aquela carinha assim pra ela, como do tipo, eu já ouvi essa história em algum lugar.
né? Então, assim, deixou aquela pulguinha atrás da orelha da gente saber o que realmente, né? Qual vai ser o papel real do Virgil ali na série? A princípio, a gente sabe que ele tá indo para ajudar, né? Que ele vai fazer a troca de munição apenas por uma carona. Mas eu acho que ele tem grandes chances, assim, de ser a ponte da saída da Michonne com relação aos filmes do Rick, talvez? Tomara, né? Porque, assim, eu ainda não consigo enxergar outra alternativa para a saída da Michonne sem ser essa, né? E também, mesmo se fosse essa, será que não seria fraco demais pro tamanho da personagem, por tudo que ela vem construindo? A causa da saída, se for essa, por exemplo, tipo, ó, seu marido, já ouvi falar de Rick Grimes, ele tava lá não sei na onde, ela fala, meu Deus, vou atrás dele. A causa, beleza. Sim. Mas, assim, a forma é meio paia, sabe? Tipo, a forma que a gente ainda não sabe como isso vai ser construído, né? Mas, assim, queria perguntar pro Carlos, assim, você acha que o Virgil vai ser o gatilho da saída da Michonne? Porque, assim, não sei, cara, é como a Gabi falou agora, parece muito simples uma personagem tão grande, sabe? A gente cai naquela outra questão que nem a gente comentou agora de pouco, tipo, o Carl morreu pelo Cid, que o Carl era tão grande e pareceu uma coisa tão simples. Não sei, tipo, sei lá, fica uma história meio, não vazia, mas fica, sei lá, sem cobertura, sabe? É tipo comer bolo de chocolate sem cobertura de chocolate. Não sei. E sei lá, ele tem armamento suficiente pra matar sussurradores? Porque, pô, pelo jeito que o cara falou, ela vai voltar num navio de guerra, né? Eu, na verdade, nem tô criando muitas esperanças para que haja uma explicação dessa história na série. Eu acho que eles vão introduzir a história, trazer essa questão de que o Virgil, ele conhece o Rick, conheceu o Rick, que o Rick tá em tal lugar e que ele tava lá e que ele conseguiu fugir e que se a Michonne quiser ir, ele pode levar ela até lá. E a Michonne vai voltar, vai retornar para Oceanside, vai se despedir da filha e vai explicar que precisa ir, né? E como é um local que ela não conhece, que pelo que o Virgil falou, é um local teoricamente perigoso de alguma forma, ela não leva as crianças. Só que sem saber quanto tempo ela vai ficar distante, né? Então eu acho que isso só vai ser pré-introduzido na série e vai ser aquela questão, assim, aquele gatilho para despertar a curiosidade de assistirem os filmes. E isso vai se desdobrar lá nos filmes, de por que a Michonne chegou lá, como isso aconteceu, os impactos dela ter deixado tudo para trás para encontrar o Rick. Eu acho que tudo isso nós vamos ver se desdobrar nos filmes. Eu não tô criando muitas expectativas, até por questão de já uma preparação, né, sabendo de tudo que a gente já viu em The Walking Dead, indo com aquele pé atrás, assim, de não criar expectativas de que nós vamos ter uma grande história construída para a saída da Michonne, que vai ser cheio de pompa e que vai ser lindo e maravilhoso, cheio de justificativas. Eu acho que não. Acho que vai ser bem isso, bem cru, bem, a Michonne tá indo atrás do Rick e vai sumir, e a gente vai ver esse desdobramento e todas as explicações necessárias acontecendo lá nos filmes. Eu não tô criando grandes expectativas para isso. Eu sei, eu acho que eu crio expectativa demais. É que assim, né? Bom, são personagens grandes, a gente espera um encerramento grande pra eles, assim como foi mais ou menos o do Rick Grimes, mas beleza. Antes de eu entrar aqui no nosso último tópico, que também é importante, eu quero levantar uma observação aqui, que me incomodou ao longo dessa temporada inteira. Que eu não vi ninguém comentar em lugar nenhum, mas é uma coisa que eu fico olhando e falo assim, gente, tá errado isso. Tá errado. Porque assim, vamos lá, vou explicar a situação. O Negan falou em certo momento ali que ele tá há 8 anos preso. Então eu vou considerar que eles estão há 8 anos vivendo naquelas comunidades, naquela região. Agora vamos expandir um pouco a cabeça. Você tá vivendo há 8 anos numa região, num local ali. Desculpa se a minha, talvez, sei lá, a minha ignorância, não sei, mas eu acho que em 8 anos você vai desbravar todo aquele território. Você vai conhecer tudo. Você vai saber onde tá tudo. E assim, no terceiro episódio eles vão numa escola que parece que eles nunca nem viram na vida. Nesse episódio aí da Michonne, eles passam numa biblioteca que tipo, nossa, tá tudo aqui, os livros, a gente nunca veio nesse lugar.
Sabe, eles entram numa caverna que até se encerra a metade da temporada e ficam presos na caverna. Tipo, eles não conhecem esses locais, porque assim, são locais teoricamente perto, né? Porque tipo, eles não demoram dias viajando para esses locais. Então, assim, não tá longe da região que eles estão. Não sei, pra mim, é um lugar que eles deviam conhecer de cima a baixo, de ponta cabeça, do avesso. Gabi, você acha que isso é uma falha porque assim, quando a gente fala, Walking Dead deixa a gente perdido no tempo e espaço. No tempo eles meio que localizaram a gente, mas no espaço, agora me fudeu a mente. Porque, tipo assim, eles não sabem nada, não sabia de escola, não sabia de livraria, não sabia de caverna. É complicado, mas supostamente eles não têm por que conhecer tudo por conta, assim, deles serem autossuficientes dentro das próprias comunidades. Né? Acho que a partir do momento que eles conseguiram manter, conseguir fazer suprimentos, né, ter da onde tirar água, ter da onde tirar o alimento, eles não precisavam mais explorar os espaços ali. E se você prestar atenção, a maioria desses espaços são ligados entre as comunidades. Então, assim, quando o Rick morreu, supostamente, só que não, eles pararam de se comunicar, né? Então, eles pararam de usar esse caminho entre as comunidades, né? Então, acho que por isso que acabou se tornando um caminho desconhecido, né? Porque eles não chegaram a explorar tanto. Você vê que um ou outro que realmente conhecia mais o local, que não viveu tanto em comunidade assim, que sabia onde tinha, né, tipo a biblioteca ou outro lugar. E aí agora que eles estão começando a descobrir, né, tipo, o que tem do caminho de tal comunidade para tal comunidade, né? Então, assim, eu acredito que seja por conta disso. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, mas eles não conhecem? Tipo, são 8 anos, né? São 8 anos. Eles poderiam conhecer um pouquinho mais ali, fora, né, da onde está a comunidade. Mas aí tem aquilo, né? Eles se fecharam, né? Eles já conseguiam produzir tudo o que eles precisavam. Então, não havia necessidade deles explorarem. Não sei, a Gabi você tentou justificar aí, mas não me convenceu também não. Eu achei que, sei lá, se eu fosse líder de comunidade... A gente não sabe, né? Pra ser real, a gente não sabe se eu fosse líder de comunidade, eu mandava uma equipe de exploração pra... Mano, tem que desbravar tudo que tá ao meu lado. Eu não sei onde tem coisas que podem ser valiosas, pontos estratégicos. Eu não sei quando eu vou ser atacado, sabe? Eu deixo o tempo passar e beleza. Não sei, é bobagem minha, mas pra mim é o que tá aparecendo. Tipo, The Walking Dead, ele tá jogando uns locais assim que, sei lá, na minha cabeça eles teriam que conhecer. Sei lá, historicamente falando assim. Carlos, você acha que eu tô chato demais? Ou você concorda comigo? Não, eu acho que são coisas que às vezes chamam as nossas atenções, né? É aquela questão básica, né, que todo fã de The Walking Dead também já comentou, dos zumbis lá do começo da série, que baixava para pegar coelhinho de pelúcia, que pegava pedra para quebrar vidro, e que de repente os zumbis simplesmente ficaram mais burros e agora só trilham de um lado para o outro. A série, ela historicamente, ela tem essas questões que simplesmente ela muda, simplesmente ela não explica, simplesmente está jogado, né? A mesma coisa é a Rosita lá matando zumbi com um anelzinho com uma ponta, sabe? Que analisando tu percebe que aquele anelzinho com aquela ponta não vai atravessar a estrutura óssea do crânio e acertar o cérebro, mas, né, é aquilo que a gente já tá acostumado a ver e respirar fundo, e ignorar e tentar se apegar em outros detalhes. O problema é quando não tem outros detalhes para se apegar, mas graças a Deus The Walking Dead ainda tem tido esses outros detalhes, né, Fear? Fear falida, merda. Sentiu o shade, hein? Mas essa série caída, olha, sinceramente, não vou nem comentar. Caramba. Foi difícil superar. Vamos lá, então, Gabi, o que você espera? Todo mundo ficou preso na caverna, o que você espera da segunda metade? Quem vive, quem morre? Como é o retorno de Maggie, que a gente sabe que volta? Fique à vontade, fala bastante, quero saber a sua opinião. Uou! Muitas perguntas, né? Seja muitas sucinta. Perguntas, né? Calma, respira. Volta de Maggie.
É o que eu mais espero. Espero que ninguém morra na caverna, mas depois de ver o trailer algumas vezes, eu tô achando que o Jerry é o que vai morrer. Ah, olha, deixa eu só. Se ele morrer porque ele foi entalado no buraco porque é gordo, eu paro de ver essa série. É muito. Ai, Henrique, mas eu acho que foi essa impressão que deixaram. Não, Você assim, também sentiu? eu já não acho que ele vai morrer, porque assim, ele é mostrado numa situação de perigo no trailer. Então, assim, geralmente eles não mostram a pessoa que vai morrer em perigo. Mas se ele morrer for desse jeito, eu juro que é um humor muito ácido pra mim. Eu falo, a Angela Kang, ela tem um senso de humor que não me cabe. Eu não vou mais assistir essa série. Pode ser também que ninguém morra na saída da caverna, mas morra depois. Né? Que até pode ser que tenha uma ligação com os quadrinhos. Mas eu não queria que o Jerry morresse, mas se você for prestar atenção nessa cena, ele tem grandes chances de morrer. Infelizmente, Henrique, desculpa. Rola muitas teorias de que pode ser a Connie, mas também já rolou fotos de que a Connie está viva, né? Tipo, a Connie está lutando, né? Numa foto lá, ela tá ali atrás. A Connie e a Kelly. Então, assim... Eu amo que você mete os spoilers tudo, assim. Vamos falar. É isso aí. Pois é. Kelly tá lá, não morre na caverna, ponto final. Então, assim, aparentemente ninguém deve morrer na caverna, mas a gente nunca não sabe, né? Porque, assim, eu tô falando ninguém, mas não tinha só 2 pessoas lá dentro, tinham várias pessoas lá dentro. E... não, acho que também o Arrow não morre, porque também tem um vídeo dele depois. Então acho que ninguém morre. Ninguém morre na caverna. Acho que ninguém morre na caverna, mas, assim, eu tô bem ansiosa, né, voltando aqui o foco. Tô bem ansiosa pro retorno da Meg. Tô meio assim em relação à saída da Michonne, que eu também tô achando que vai ser essa coisa do Virgil, e não vai ser algo muito grandioso, vai ser algo bem simples. Mas que talvez seja algo marcante, tocante, principalmente assim na despedida da Judith com ela, sabe? Acho que eles vão pegar bastante nessa relação das duas, que foi sendo mostrada, né, nessa primeira parte, essa coisa de mãe e filha. Não sei se ela vai levar o Rick Jr. com ela, não sei com quem a Judith vai ficar, tá bem confuso assim isso. E o confronto, né, Carol e Alpha, que eu não vejo a hora disso acontecer. E eu não quero mais que ninguém morra, por favor. Por favor, Angela Kang, não faça ninguém morrer. Tá ótimo. Carlos, o que você espera do retorno da Meg? Sai todo mundo vivo daquela caverna. Se você falar que o Jerry morre porque ele fica preso no buraco porque ele é gordo, eu também ia ficar muito chateado com você. Então, sobre o retorno da Meg... Eu tô, claro, ansioso, eu quero ver a personagem de volta, porque é uma personagem marcante, mas algumas coisas me trazem preocupação quanto à personagem. Eu tenho medo que a Meg perdeu o timing da história e que a gente possa ter um problema de adequação dela dentro da atual narrativa, né? Porque já se passaram muitos anos dentro da narrativa da história, desde que a gente viu a Meg pela última vez, que foi antes da morte do Rick. Então, pelo menos 6 anos ela está afastada das comunidades. E fora isso, ela está há 6 anos que a gente, dentro da linha temporal, não tenha visto ela. E fora que a personagem está já 1 temporada e meia longe, distante, com uma história fraca, digamos assim. Muita coisa aconteceu, muita coisa mudou, muita gente morreu, muitos relacionamentos se formaram, muito da história fluiu para um total oposto do que era antes. A gente teve toda essa desestruturação que nós tivemos lá com a saída do Rick, dessa liderança massiva dele, que tudo fluía para ele, a narrativa fluiu para um outro local, onde outros personagens tomaram a frente. E às vezes eu paro para refletir se a Meg vai conseguir se adequar dentro dessa história. Se nós vamos conseguir tornar isso orgânico, se ela não vai chegar
e apagar personagens que estavam começando a brilhar, a ter um certo protagonismo por causa do peso que ela já teve na história, ou se ela não vai chegar e vai se apagar por causa do protagonismo desses mesmos personagens. Eu fico preocupado na questão de, será que ela vai conseguir se adequar dentro da história? Será que ela vai conseguir funcionar? Será que vai ser tão simples ela chegar em Hilltop depois que várias pessoas morreram por causa da falta dela, por causa da ausência dela como líder, depois de todo aquele alvoroço que ela causou para liderar a comunidade, depois simplesmente largou tudo, e várias pessoas morreram por causa disso? Será que vai ser, sabe, tipo, ok, a Meg voltou, pode liderar Hilltop, pode tocar as coisas, e tá tudo ok, tá tudo, sabe? E daí ela vai chegar numa comunidade Hilltop que agora tá sendo liderada por personagens que ela nunca viu, que ela nem conhecia, que é a Magna e o Miko e afins. Então, como é que isso vai funcionar? Como é que isso vai se adequar dentro da história? Como é que isso vai ser orgânico, sabe? E outra coisa, eu vi um comentário que muito me chamou a atenção e que para mim tem grande valor, é que a Meg parece que perdeu a importância dela na história, sabe? Todo esse rolê que aconteceu da atriz, né, da Lauren Cohan, pedir para sair por causa do valor, e que em momento nenhum eu digo que ela está errada, porque eu acho sim que tem que ser valorizado, os salários tinham que ser equiparados, porque ela trabalhava tanto quanto os atores masculinos, mas todo esse rolê que aconteceu, esse vai e vem, e daí ela foi para uma série apostando que aquilo daria certo, aquilo deu errado, e daí agora ela volta correndo para The Walking Dead, né? Tudo isso, eu vi um comentário de um fã em uma página e que me chamou muita atenção e que para mim faz muito sentido. Parece que a Meg, ela perdeu a importância na história. Hoje, sinceramente, eu não sinto falta da Meg na história. Eu sinto falta do que a gente viu antes, da grande personagem, das possibilidades que a gente teria, né? Claro que existe um buraco na história no quesito Meg, mas a narrativa, ela tá fluindo. A narrativa tá funcionando, né? Os personagens citam vez ou outra a Meg, mas não é uma coisa que você fica assim, ah, meu Deus, se a Meg tivesse aqui seria diferente, se a Meg, sabe? Parece que a Meg perdeu a importância dela na história, e eu acho que agora ela vai ter que voltar, e eu fico preocupado, como eu disse antes, no como isso vai ser recuperado, no como isso vai se adequar na história que está sendo contada, e se a personagem vai conseguir se enquadrar ou não dentro da história. E quanto a personagens que eu apostaria que morrem nessa segunda metade, eu não vou falar só do que eu acho que morre na caverna, tá? Eu vou falar alguns nomes aqui, não tô dizendo que todos esses vão morrer, mas eu tô dando sugestões de nome que podem morrer. Eu acho que a Kelly é uma forte personagem a isso, por toda essa dramatização que está sendo criada em cima do avanço, né, da saúde dela de audição, que desde o primeiro episódio isso foi explorado, no como ela tá perdendo a audição, e isso tá sendo prejudicial a ela, porque ela não é como a Connie, que nasceu surda, então conseguiu adaptar os outros sentidos, né? Ela tem a audição e ela está perdendo gradativamente e ainda não teve tempo de aguçar os outros sentidos. Então ela tem aí uma desvantagem muito grande em questão de sobrevivência agora. Então, toda essa dramatização que está sendo envolvida nisso, eu acho que torna a Kelly um forte candidato a uma morte. Não sei se na caverna, não sei se depois, mas eu apostaria minhas fichas nela. Outro personagem que eu apostaria é o Ezekiel, porque ele tá com esse desenvolvimento do câncer, tem todo esse lance aí, esse esfriamento e essa tentativa de reaproximação com a Carol, né? Essa distância enorme que os dois criaram um do outro, mas ao mesmo tempo essa tentativa de reatar algo, né? Que eles estão sempre, as cenas que a gente vê entre eles tentam fingir que nada aconteceu, mas ao mesmo tempo deixam bem claro que aconteceu algo. E tem a questão do câncer dele, que é irreversível, agora não tem mais médico que saiba que ele tá com a doença, que era o Siddiq. Então, eu acho que, de alguma forma, o Ezekiel ele possa ser um personagem suscetível a uma morte de heroísmo, a uma morte de, tipo assim, eu já tô morto praticamente,
Então, as pessoas precisam que seja feito algo e que alguém se sacrifique por esse bem maior. Então eu vou me sacrificar. Uma coisa meio Sasha, assim, né? Talvez, sei lá, Michonne trazendo aí dinamites e bombas para destruir a caverna e alguém tendo que ir lá ativar, o Ezequiel vai lá e ativa ele, explode e morre junto com os zumbis. Não sei, algo do tipo heróico. E outros personagens que eu chutaria por questão de enredo e daquilo que foi oferecido nessa primeira metade seria ou o Gabriel ou a Rosita do casal, tá? Um dos dois eu acho que morre. E ou a Yumiko ou a Magna, uma das duas eu acho que também pode vir a morrer na história. Porque nessa questão da caverna ali, a Magna teve uma fala que ela fala que a Yumiko ia vir junto com eles, mas acabou ficando para questões políticas de Hilltop. Então, e a gente tem todo aquele esfriamento e aquela discussão entre as duas de que a Yumiko tá se destacando demais, tá liderando demais, e essa era uma posição da Magna. Então, eu acho que existe aí uma criação de enredo que vai levar a algo dramático para as duas. Não sei se nessa temporada ou se na próxima temporada, mas eu vejo se criando algo entre as duas que pode acontecer uma morte aí de uma delas. Eu concordo com tudo que o Carlos falou em relação às mortes. Eu espero mesmo que... Eu só não queria que a Magna ou a Yumiko morresse. Eu gosto das duas personagens. Mas levando em consideração isso que ele observou e citou, faz muito sentido. Talvez você tenha percebido aí que a gente não comentou sobre alguns personagens, tipo Ezequiel, assim, agora o Carlos falou dele, tipo, até mesmo do Daryl a gente deixou passar, porque assim, são personagens assim, sabe, o Ezequiel não contou história nenhuma de interessante pra gente, ele só tá com câncer. O Daryl, assim, o Daryl é legal, gente, ele ganhou falas, ele ganhou cenas legais, ele tá ali envolvido com a Carol, mas assim, não vejo destaque pra ele. E tem outros personagens, como a trupe aí da Magna, Yumiko, tem o menino lá, o Luke, mas enfim, são personagens que não acrescentaram a história. Até mesmo a Judith também teve falas muito legais, mas não teve grande destaque. Enfim, são personagens que a gente deixou passar aí meio que de forma proposital. Gabi, feliz com o resultado aí do nosso primeiro CoffeeCast, como é que tá? Muito legal, e é só o primeiro, né? A gente começou só o começo. Só o começo, começamos falando dessa série que a gente tanto ama, que é The Walking Dead, mas com certeza nós iremos falar sobre outras coisinhas também, né? Então você que está escutando, muito obrigada por ouvir. Eu já tô me despedindo, é para se despedir, Henrique? É para se despedir. Adorei que você já sabe como faz, pode ir. Então você que está ouvindo a gente, muito obrigada por ouvir a gente pela primeira vez. Para os nossos ouvintes antigos, né? Também muito obrigada e até o próximo tema, quem sabe? Será que a gente solta um spoiler, Henrique? Acho que ainda não. Não, né? Deixa. Não. Vamos fazer surpresa. Exatamente. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo podcast. Obrigado, Gabi. Carlos, deixe seu recadinho aí, se despeça dos nossos amigos ouvintes. Muito obrigado para quem ouviu, né? A gente ainda não sabe quantos vão ser esses ouvintes, mas nós estamos abertos, temos vagas aí para ouvintes, pessoas de todo o Brasil que esteja disposto, Portugal também, do mundo. Que esteja disposto, do mundo, qualquer lugar, né? Aqui nós estamos de portas abertas para receber qualquer pessoa que esteja nos ouvindo. Muito obrigado. Se puder deixar comentário, que a gente quer, né, talvez ler aí nas próximas gravações, se divertir com vocês. E agradecer o espaço, agradecer a discussão. Tava morrendo de saudade desse momento que a gente tem aqui, dessa descontração, dessas brincadeiras, e agradecer aí meus companheiros Gabi e Henrique. Muito obrigado por esse momento de gravação e um beijão até a próxima gravação, que a gente ainda não sabe do que é, surpresa. Exatamente, deixa. Como disse o Carlos, né? Você aí, se você tem conexão à internet e caiu nesse podcast, comenta, deixa aí seu comentário, o que você achou, se você assiste The Walking Dead, se você não assiste, sugere tema, pode falar, fala de sei lá, super-herói, fala de... A gente é livre agora, a gente é livre, leve e solto, a gente fala do que a gente quiser, quando a gente quiser, o tema que a gente quiser. Fiquem à vontade para nos dar sugestões, fiquem à vontade para comentar com a gente, para brincar, para zoar, a gente tá aqui para isso, para se divertir, para dar risada, e às vezes é para informar e trazer um pouco de nerdice extra aí para você.
né, em relação às séries e filmes que a gente gosta e tudo mais. A gente volta, não sei quando, mas a gente volta. É em breve, fiquem atentos. Se inscrevam aí no canal do Séries com Café. Obrigado, beijo e tchau. Tchau! Já saíram no soco. Assim começou o negócio, já tá brigando. Daqui a pouco começa os disparos de tiro. E Gabi volta fingindo costume, dizendo que tá tudo bem. Ah, eles só estão assistindo o jogo. Te matar! Ah, eles estão brincando. Tentando disfarçar. Ah, eles zoam muito, eles são muito brincalhões. Oi! Oi! Aí! Vocês estão rindo? Nada. Nada.